Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre o HGRU, um fundo imobiliário de tijolo, que é um fundo bilionário, por ultrapassar os 2 bilhões de reais de patrimônio. A gente vai olhar detalhamento aí sobre os últimos pagamentos, inclusive ele fez um último pagamento aí bem acima da média. A gente vai entender o que foi relevante nesse pagamento. É um fundo voltado para o varejo alimentício, o varejo do vestuário, inclusive também tem ali uma parte educacional. A gente vai olhar detalhadamente. É um fundo que conta com muitos imóveis, né? E inclusive vem com um rendimento médio aí bem interessante. A gente vai olhar isso também. Então já estou aqui de posse do último relatório gerencial emitido agora em janeiro de 2023, que aí ele emite referente a dezembro de 2022. Cota patrimonial do fundo aí chegando aí aos R$ 122,89. O valor do mercado aí do fundo é de 2,2 bilhões. Inclusive a gente consegue ver aqui inclusive o valor de patrimônio 2,262 milhões, no caso 2 bilhões 262 milhões, ok? Número de cotistas aí beirando os 190 mil cotistas, um rendimento entregue aí no pagamento R$2. Inclusive esse rendimento aqui é bem acima da média. A gente vai ver mais detalhado o porquê desse valor tão alto, ok? Inicialmente aqui os comentários do gestor. O fundo apurou uma receita de 1,17 por cota, porém ele teve várias vendas, como a gente vê aqui, de algumas lojas espalhadas aí. Ele levantou um pouco mais de dinheiro, inclusive ele já tinha uma reserva, como a gente vai ver mais à frente, e aí desses 1,17 que ele apurou, ele subiu e entregou R$2 usando essas reservas. Inclusive a gente vai ver que ele ainda possui 58 centavos por cota de resultado acumulado, ok? Continuando, ele vai falar um pouco mais sobre o IFIX, sobre o Ibovespa, alguns dados macroeconômicos, alguns planos para 2023. Ele cita aqui que a visão do time é melhorar a qualidade do portfólio e envolve alguns investimentos e desinvestimentos. No caso, ele busca aqui fazer desinvestimentos na área de varejo, a carteira voltada para o público de varejo, e quer investir na área de atacado, ou seja, ele quer sair um pouco do varejo e entrar mais no atacado. Ele cita também um desafio aqui a respeito da nova aquisição aí do Dutra 107, a qual ele vai investir ali uma dedicação especial de forma a aprimorar o mix de locatários e reduzir a vacância física no Dutra 107. Inclusive, o Dutra 107 vai receber uma renda complementar incidente sobre a área vaga atual do imóvel, paga pelo vendedor. Isso foi um acordo feito na negociação. O vendedor vai ficar pagando ali durante 24 meses um valor sobre essas áreas que ainda estão vagas, ok? Que ainda é um pouco um complemento de renda, como se fosse uma RMG ali, uma renda garantida ali durante esses 24 meses para essas vagas paradas. Continuando, ele vai falar um pouco sobre as vendas dos ativos imobiliários, né, sobre as expectativas e as metas geradas em abril de 2022, ali no ano passado, em que o time tinha a pretensão de vender 150 milhões e realizar um lucro de 45 milhões. Dado o final do ano, a gente chega ao dado final de que ele conseguiu vender 164 milhões, ultrapassando a estimativa. Inclusive também o lucro ultrapassou a estimativa, que no caso o lucro foi de 46,4 milhões, batendo aí as metas que o fundo inicialmente teve. Ele vai falar um pouco sobre as vendas mais detalhadas, ok? Vamos passar isso. Vai falar um pouco sobre a alavancagem do fundo. A gente vê aqui que ele possui uma alavancagem, e essa alavancagem, comparada ali ao patrimônio líquido do fundo, ela é decrescente ao longo dos próximos anos. A gente vê aqui 2022 4,1%, 2023 se repete, e aí então ela vai caindo comparando com o patrimônio líquido, ok? Um recado rápido, peço a vocês aí que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento, beleza? Se inscreve aí, dá essa fortalecida, comenta alguma coisa, deixa o like no vídeo, participa também do nosso grupo Telegram, vai estar o link na descrição do vídeo. Continuando aqui, a respeito ainda da alavancagem, a gente vê o gráfico de amortização do saldo devedor dos CRIs, no caso aqui o CRI macro, né? A gente vai inclusive ver mais à frente, que é o que representa o maior, representa um bom peso em cima do fundo imobiliário, esse CRI. Algo importante aqui a ser citado, a gente vê que, como os demais fundos, o HGRU ele repassa 95% ali de lucro para os cotistas, e os 5% fica ali com ele,
no caso o mínimo a ser repassado é 95, e ele faz aqui uma análise considerando esses 5% que vai ficar com ele ali. Só esses 5% já é suficiente. Nos valores de hoje ele já consegue pagar, por exemplo, vai conseguir pagar normalmente o 2023, o ano completo, somente com os 5%, ok? Esses 5% também cobre aí 2024, dentro desses 5%, 2025, 2026, 2027 e 2028 vai passar um pouco aqui, mas aí conforme a gente vai vendo o desempenho disso ao longo dos anos, ok? Ele diz aqui que o resultado desses 5% fica com ele já é suficiente para ir pagando aí as mensalidades normais, salvo o caso ali quando chegar em 2028, que vai o valor dessa alavancagem vai ser maior do que esse 5%, mas aí a gente vai vendo conforme os anos vão passando, até porque os aluguéis vão subindo, vão tendo reavaliação de preço de aluguel e a tendência é esses lucros serem maiores, ok? Mas vamos acompanhando aí para ver o que vai acontecer. Quanto à parte comercial aqui, ele cita que durante o mês de dezembro não houve alteração na ocupação do fundo que permanece aí sem vacância. Em 2022 ele cita que tivemos somente a negociação no caso da Estácio Salvador, onde houve ali um desconto devido ao período de pandemia e tal. É uma rede de ensino e aí teve uma renegociação nos valores dos aluguéis, ok? 2023 ele cita o caso do Dutra 107 que a gente já viu inicialmente, e aqui a gente tem um pouco da composição do resultado, onde a maior parte aqui é na receita de locação dos imóveis, tem um rendimento imobiliário também e também os ganhos de capital que ele fez também bem relevantes. A gente vê inclusive aqui que em dezembro de 2022, que ele pagou aqueles R$2, ele teve um resultado de 18 milhões, liberando os 19 milhões, porém ele entregou um rendimento de 36 milhões, que isso aqui foi advindo aí de resultados acumulados que ele tinha, algumas reservas, e aí ele redistribuiu agora. Inclusive a gente vê aqui o detalhamento. Pagamentos ele vinha pagando na faixa dos 82 centavos, em dezembro ele pagou R$2. Inclusive, apesar desse pagamento aqui praticamente dobrado e usado bastante das receitas, ele ainda possui receita de reserva, né, como a gente viu inicialmente, na faixa dos 58 centavos por cota. Ele vai dar o detalhamento aqui da receita. A gente vê aqui que a receita da competência de novembro, na casa dos 13 milhões. E aí teve algumas carências, alguns descontos e algumas multas também. E aí no caso fechou os 13 milhões 422 mil, que é esse valor aqui referente à receita paga em dezembro. Quanto ao saldo do resultado acumulado, a gente vê aqui que ele distribuiu aí em setembro, outubro e novembro. Ele somou, na verdade, um resultado acumulado bem considerável. E aí, mesmo tendo pago esses R$2, é um valor bem alto, ele ainda possui 58 centavos por cota de resultado acumulado. Quanto à rentabilidade, ele faz alguns comparativos com o iFix e o CDI, onde ele bate fácil aqui, comparando desde o início, bate fácil os dois aí, tanto o iFix como o CDI. Quanto à liquidez do fundo, a gente nem precisa entrar nisso, já que é um fundo com uma quantidade muito alta de cotistas, as negociações, o volume de negociações bem alto também, e dá uma liquidez bem confortável ao HGRU. Quanto à composição do patrimônio líquido, a maior parte aqui é imóveis, a gente vê que ele tem uma participação aqui no SPVJ11, que é um fundo aqui de investimentos, ok? Fundo imobiliário Sucesspa de varejo, inclusive, conta com 29 cotistas e ele é o majoritário desse fundo aqui, no caso é o que possui a maior volume, tem 40% do fundo imobiliário é dele, ok? Continuando aqui na parte de aquisições e parcelas a pagar, a gente vê aqui que ele tem a receber aqui algumas parcelas ainda. E essas entre parênteses aqui são as negativas, no caso são débitos. E a gente vê o valor mais alto aqui é na venda da loja São Francisco Beltrão, caso 3,7 milhões. E a mais alta aqui de dívida para ele, no caso, é o CRI Macro, como a gente viu lá inicialmente, que tem 93 milhões, ok? Quanto aos ativos imobiliários, a gente vê aqui as maiores participações em verde aqui no gráfico, pegando até os azuis aqui. A maior parte é em varejo alimentício, varejo vestuário, educacional também ele possui, ok? Tanto São Paulo como Rio de Janeiro. E aí ele tem o gráfico aqui, o mapa mostrando o detalhamento do posicionamento onde fica esses ativos. Quanto à evolução de aluguel, a evolução física também, a gente vê em azul aqui, os aluguéis da área educacional vem crescendo bem, né?
O da área varejista também, os aluguéis por metro quadrado, teve seu crescimento também, principalmente aqui nos últimos meses. E a vacância física é praticamente zerada, aparecendo 1% aqui no finalzinho de dezembro. Acredito eu que seja inclusive lá do Dutra 107, né? Mas a gente vai acompanhando aí para ver mais detalhes a respeito disso. Porém, números bem satisfatórios. Quanto ao vencimento dos contratos aqui 2026 adiante, assim como também a revisional, aqui a gente tem os meses de ajuste, que é em cima, 91% é em cima do IPCA, no caso ali é em setembro, a maior parte dos contratos são reajustados, em novembro também uma boa parte, e em dezembro também temos uma parte, assim como em março. Tipicidade dos contratos, a maior parte é contrato atípico, quase aí 81%, e aqui os setores de atuação, a gente destaca aqui educacional, varejo vestuário e o varejo alimentício. Aqui ele vai falar um pouco sobre os eventos do fundo e o detalhamento dos ativos. É um fundo bastante bem grande, né? Como a gente está vendo, patrimônio gigantesco, voltado para o varejo. Talvez isso o pessoal fica um pouco atrás, um pé atrás. Você sempre a gente principalmente vê esse exemplo aí das Americanas, né? Que teve esse problema agora. Inclusive o GGRC vem sofrendo bastante, o GGRC, inclusive com cotação caindo forte hoje novamente. Mas é um fundo que vem bem estável, com uma vacância muito boa. Tem muitas lojas ali da rede Pernambucanas. Ele está com P sobre VP de 0,96, o que dá um desconto de 4% em cima de sua cotação. Ok? A gente vê aqui alguns detalhes sobre os imóveis. Fica aí a dica de quem quiser ter interesse no fundo imobiliário, olhar detalhadamente os ativos pertencentes ao HGRU, beleza? Que a gente vê, por exemplo, uma loja da rede aí Pernambucanas, ok? Então o que a gente tinha para ver hoje era isso. Se inscreve aí no canal, isso ajuda demais o crescimento, beleza? Deixa seu comentário. Esse vídeo inclusive é uma solicitação de um inscrito. Se você tiver algum vídeo aí que você quer ver aí, se inscreve no canal, deixa aí o comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!